Hello, me falta, pessoal. Teacher Daniel here again. Estamos aí após a eleição, primeiro turno. Eu nem ia fazer vídeo sobre o assunto, mas como estou com a oportunidade aqui de estar com um veículo voltando aqui da escola, vou conversar um pouquinho. Não tenho muito o que falar, né? Algumas das coisas já foram como o esperado. Só que eu ainda vejo uma galera, principalmente uma galera, né, do Juninho, não sei se eu já mostrei isso aqui, com o Justiceiro. É a bandeira do Brasil, do Justiceiro aqui, tá bem legal. Algumas pessoas ainda não estão se situando o que está realmente em jogo, né? Como eu disse no último vídeo, eu não tenho nada contra quem vai anular o voto, tá? Eu até pouco tempo atrás também ia fazer isso. Mas quando a gente chega na situação em que a gente tá e todas as possibilidades do que tá ruim pode piorar exponencialmente, uma palavra bonita, exponencialmente, a gente tem que botar a mão na consciência e tentar se livrar um pouco de vaidades e se livrar um pouco daquilo que aconteceu com a gente, né? Por exemplo, eu vou usar o exemplo do Nando Moura aqui, porque é uma das pessoas que eu ainda acompanho, conversando Brigadeiro também, e que tem um posicionamento que difere do meu, mas eu entendo completamente por que eles têm esse posicionamento. Eu não julgo eles, também não vou pedir para eles, como algumas pessoas fizeram, para que nesse segundo turno eles coloquem a mão na consciência. Não vou, nós não temos nós não temos como fazer isso, pessoal, porque a gente não tá na pele dos caras, a gente não passou pelo que eles passaram, tá? Isso que eu quero que algumas pessoas entendam. A gente discorda do posicionamento deles e às vezes a gente fica até meio chateado da maneira como, não o Brigadeiro, mas o Nando, que é um cara mais estilo do Olavo, assim, que gosta de dar uma cutucada, que gosta de dar uma zoada com as pessoas, né? É o jeito dele, tá? Quem é inscrito há bastante tempo lá, quem acompanhando o Nando Moura sabe que ele é assim. Não adianta a gente falar que o Nando tem que entender o nosso lado e tratar a gente bem. Fala, não tem não. É o jeito dele, tá? A gente pode discordar dele, a gente pode até xingar de volta de vez em quando. Eu tive isso aqui pra dar uns xingos lá, mas aí eu paro pra lembrar de tudo o que o Bolsonaro fez, de todas as traições que ele teve com a gente, tá? E eu não tô falando da pandemia, que tem muita gente se pegando nessa coisa da pandemia. Eu sempre falo aqui, não é a gestão da pandemia do Bolsonaro que foi um fator de desgraça pro governo dele, tá? Foram outros fatores, talvez até piores que isso. Mas eu vejo muita gente ainda se pegando nesse negócio da pandemia. É por causa da pandemia. Cagar. É um assunto delicado de se tocar também, porque teve gente que perdeu familiares próximos aí. Fica parecendo meio insensível falar sobre isso. Mas o principal ponto aqui que eu quero colocar, pessoal, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, mas se não der pra fazer, não deu também, tá? Eu vejo algumas pessoas aí que estão se desesperando. Oh meu Deus, agora vai ser implantado o comunismo no Brasil. Gente, o comunismo no Brasil está sendo implantado desde os anos 70, desde os anos 60, talvez até antes disso, tá? Desde a intentona, desde antes da intentona, talvez. Tá? Então, para. Nem a ditadura do Vargas conseguiu segurar isso, nem até porque não queria, e nem a ditadura do regime militar, né? Também não conseguiu. A redemocratização só piorou as coisas, mas a gente tá num caminho que no final das contas é sem volta, tá?
Quem acredita em Deus sabe disso, né? O ser humano caminha para a destruição. Ultimamente, a passos largos. A nossa função é apenas combater e tentar segurar e manter os ideais cristãos ainda como uma coisa importante, pelo menos pra gente, né? Comunidade cristã, pra nossa família, pelo menos, pra gente, pelo menos, né? Começa no indivíduo, passa pra família, passa pros amigos próximos ali e tal, mas na verdade a gente já sabe o que vai acontecer, tá? Então, tanto faz, Lula, Bolsonaro. Para. Antes de eu entrar mais nessa questão política brasileira, quando eu comecei o canal lá em 2015, eu tenho vários vídeos antigos aí falando, você vai votar no cara porque ele vai diminuir o preço do gás ou do combustível ou da picanha. Não, você tem que votar em alguém que tenha pautas importantes, né, para aquilo que você acredita, para os seus valores e princípios e tal. Mas se não tiver você não tem nenhuma necessidade de escolher alguém. E aí a gente entra numa questão, eu só tô votando no Bolsonaro. Votei no primeiro turno, que eu nem ia votar. Eu falei sobre isso algumas vezes. Eu nem ia votar no Bolsonaro no primeiro turno, talvez só no segundo. Depois acabei votando porque, na verdade, a gente tá entre duas pessoas ruins, mas em que, no meu entendimento, um é muito pior, tá? Pelo menos pra aquilo que eu acredito como princípio, tá? Eu tenho um pouco de receio. Eu não acredito que o Lula vai tacar tudo, tacar bosta no ventilador, tá? Até porque o Congresso, da maneira como se configurou, não tá muito propício para que ele consiga fazer tudo o que ele queira. Ele vai conseguir fazer bastante coisa. Ele consegue fazer bastante coisa. E aí ele vai, a exemplo do que já foi feito, ele pode ser ter um novo mensalão e comprar a galera do Centrão de volta. Muita gente que se elegeu com o discurso de direita, a gente sabe isso por experiência da última eleição, que vão virar a casaca, que já ganharam, já conseguiram, entenderam o anseio da população, entenderam que a população brasileira é majoritariamente conservadora e cristã e tal, pegaram isso e usaram como campanha, mas lá dentro, bicho, vocês sabem o que vai acontecer, tá? Vão rifar o voto deles por quem oferecer mais cargos, por quem oferecer mais dinheiro e daí assim por diante, tá? O jogo político, não só no Brasil, no mundo inteiro, é muito sujo e apesar da gente estar numa situação um pouco mais confortável, porque a gente tem uma maioria, né? Digamos maioria, isso aí pode se desfazer bem rápido. Mas mesmo assim, ainda o Lula não consegue fazer tudo que ele quer, tá? Ele ainda não vai ter esse poder. O exército não vai deixar isso acontecer, não porque o exército é bonzinho, mas porque o exército é maçônico, né? O exército tem outro tipo de pensamento positivista e eles... O positivismo, ele tenta ser mais meio termo, tá? Ele tenta se manter mais neutro, até por isso que houve esse avanço todo da esquerda durante os anos do regime militar, porque o exército tentou se manter realmente neutro por causa do pensamento positivista maçônico, tá? Não houve embate no campo das ideias, houve embate só no que o exército julgava importante para a soberania nacional, que era os guerrilheiros e tal, tá? Então não vai rolar, mas o Lula também não vai ter tanto poder quanto ele acha que ele tem, tá? Quanto a esquerda acha que tem, quanto os petistas acham que tem. Não vai conseguir fazer tudo, mas vai conseguir fazer bastante coisa, e isso é bem grave. Eu moro numa região muito rural, já falei isso várias vezes, tá? E já está se criando uma certa instabilidade por causa da possibilidade da volta do poderio do MST. O MST nunca deixou de existir, mas durante os 4 anos do Bolsonaro ele ficou mais na miúda, ficou mais quietão na dele, né? É porque deve ter secado um pouco da fonte de dinheiro que eles tinham, tá? Ditaduras malditas de canalhas aqui no hemisfério sul, até hemisfério norte também, de Cuba, foram meio
sangradas pela falta da esquerda no Brasil, porque o Brasil é um país que jogava dinheiro ali pra essa galera, tá? Daniel Ortega, felizmente, meu xará aí, né? Um grande canalha que tá perseguindo a igreja lá na Nicarágua. Um cara que tá lá há muito tempo. Usou a igreja, assim como a igreja também foi utilizada pela esquerda aqui no Brasil, tá? O próprio Lula fala isso. Então, a igreja católica foi... Pessoal, quem é católico aí, me segue, você tem uma coisa na sua cabeça. Se você é um eleitor da esquerda e se diz católico, você é um mau católico, né? Porque... Não porque eu acho, ou porque eu gosto do Bolsonaro, até porque eu não gosto mais dele, né? Mas porque realmente a esquerda, ela usa o que ela precisar usar para a revolução. Se for interessante usar os católicos, os evangélicos para a revolução, vão usar os católicos e os evangélicos para a revolução. Depois descarta-se, como eles fizeram com os gays, como eles fazem com os negros, né? Em alguns lugares, muitos dos caras marxistas clássicos aí são extremamente racistas, tá? Eugenia, darwinismo e... São os caras bem filha da puta, tá? Se você for ver o marxismo clássico, você vai entender como é. Em Cuba lá agora, eles fizeram um referendo em relação ao gaysismo, porque é interessante que eles recolham de volta essas pessoas que eles subjugaram por muito tempo, porque essas pessoas não se rebelem contra a Revolução Cubana, que está enfraquecendo bastante, né? Um pouco por causa da falta de dinheiro que o Brasil mandava para eles, tá? Então, principais problemas de uma eventual e possível volta do Lula ao poder: MST sendo fortalecido novamente, causando instabilidade no agro. Estabilidade no agro vai causar estabilidade econômica. Minha cidade tem muitos professores de esquerda aqui, um bando de imbecil, tá? Alguns idiotas úteis, mas alguns imbecis canalhas mesmo, né, que sabem exatamente o que eles estão fazendo. Bem forte aqui. Que sabem o que vai acontecer. E vocês podem perder o salário de vocês aí, pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo, Lins e região aí, né? Porque se o agro cair, a nossa cidade cai, né? A minha cidade, o que segura a nossa cidade é o agronegócio, tá? Eu sei porque eu sou filho de professores, tanto quanto sou filho de agricultores, tá? O meu dinheiro de professor, meu salário de professor não paga nem minha conta de mercado. Se não fosse a parte agro da minha família, né? A parte da minha família que trabalha no campo, na pecuária e no plantio, as terras que a gente tem arrendadas aqui, não pagaria nem as minhas contas, tá? Com o salário de professor. E eu sou filho de professores também, e eu sei que da onde vem essas ideias imbecis de esquerda, porque tanto os meus pais quanto eu mesmo também éramos de esquerda, né, tá? E eu acordei quando eu entrei na polícia. E eu percebi qual era a influência do poder político dentro das áreas do executivo, né? A polícia é um braço do executivo, na verdade, que faz policiamento ostensivo e preventivo, e no caso da Polícia Civil, de investigação, tá? A Polícia Civil também é ligada ao a parte do judiciário, tá? Mas a parte da Polícia Militar ostensiva é executiva. Então a gente vê a influência que vereadores e governadores tinham dentro da instituição, tá? Então a gente começa a ver a necessidade de, às vezes, não se posicionar politicamente, mas se manter vigilante quanto a isso, tá? Porque infelizmente é uma coisa que influi na nossa vida, não tem como você fugir disso, mesmo que você seja liberal, mesmo que você seja libertário, e não tem, você vive aqui, você vive sobre a égide de leis, concorde com elas ou não, tá? Então essas leis tem que ser, a gente tem que lutar para que essas leis sejam justas e boas, morais e legais e morais, né? Que as leis, né, que o legalismo seja moral, porque a partir do momento em que o legalismo
foi imoral, é uma das quedas. E é por isso que eles querem destruir a base cristã do povo, tá? Porque se você quebra o que nos segura como instituição moral, se você quebra o paradigma moral, que é o que eles mais querem, você coloca o que você quiser lá com legalidade, tá? Aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas. Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de verdade. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa que é perigosa se o Lula voltar, tá? Mas aqui no estado de São Paulo a gente tem o segundo turno entre Haddad e Tarcísio. Eu espero de todo o coração que o Tarcísio ganhe, porque se a gente tiver Lula na presidência e Haddad no governo, as coisas vão se complicar aqui no estado de São Paulo, tá? Eu tava conversando com um amigo meu da polícia ontem. Quem não sabe, que caiu de paraquedas aqui, eu fui policial militar, tá? A minha base de doutrinação, eu não gosto de usar essa palavra doutrinação, porque isso incute uma certa coisa de lavagem cerebral, né, a doutrinação. Mas a minha base de operacionalidade como pessoa, como ser humano, ela foi dada pela polícia, graças a Deus. Apesar de todos os pesares, apesar de tudo que eu passei lá que não foi bom, ainda assim eu não julgo a polícia em si, mas policiais e a influência da maçonaria e da política dentro da polícia que estragam a questão da hierarquia, disciplina, lealdade e constância, que permeiam a moral do policial, tá? Eu acho isso importante, eu sempre achei. Isso não morreu pra mim quando eu saí da polícia. Então, na verdade, eu sou um professor que é mais policial do que professor, tá? E tanto que eu votei exclusivamente em militares. Eu votei no Bolsonaro, presidente, que é um ex-militar de merda, mas é um ex-militar. Eu votei no Tarcísio para governador, no Marcos Pontes para senador, que um peido molhado lá, mas melhor que o Márcio França, né? Que pessoal, gente, nossa, pessoa, que acabou de me ocorrer. Se a gente tivesse Márcio França, Haddad e Lula, puta que pariu, o estado de São Paulo tava fudidíssimo, né? Muito fudido. Depois que eu vi a campanha do Márcio França pro Senado, eu até achei bom que o Dória ganhou, por pior que mais canalha que ele tenha sido, ainda assim talvez tenha sido melhor que os meus amigos policiais. Fica aí o alerta, né? Vai votar no cara só porque ele vai distribuir dinheiro pra polícia e depois fuder todo mundo, tá? Então, cuidado, gente. Muita gente votou no Márcio França, fiz até campanha pra ele da outra vez, porque ele prometeu verbas pra polícia, ele tava sendo demagogo, né? Se o cara é de esquerda, ele naturalmente odeia a polícia, né? Ou então, se ele ama a polícia, é porque ele quer usar a polícia para os seus fins politiqueiros. Bom, então tomamos bastante cuidado com isso. Falei, acabei não falando muita coisa, mas a conclusão é a seguinte, pessoal. Num primeiro momento a gente tá numa situação confortável. Acabei não falando quem que eu votei, né? Tava votando Marcos Pontes. Depois para deputado federal e estadual, sem amor nenhum, sem paixão nenhuma, mas eu votei no Capitão Augusto, que eu conheço. Sei que não é grandes coisas, mas pelo menos eu conheço, né? Eu sei o que esperar dele. E votei no Conte Lopes, porque não tinha candidato para deputado estadual mesmo. Aí eu vi lá o Conte Lopes, eu lembro de ter lido o livro dele, e se ele fez 1/3 das coisas que tá lá, é muito. Um policial meio estilo Sargento Farrour, assim, sabe? Meio fanfarrão, meio... Mas um cara que tem uma história dentro do meu imaginário, então eu falei, não tem candidato, vou votar no Conte Lopes, mano. Foda-se, ele vai fazer, se ele falar que tem que matar bandido, já tá bom. Porque realmente eu acredito de verdade, pessoal, cada vez mais fortalece. Às vezes a minha parte mais católica, mais cristã, ela fala assim, não pode, não sei o que, as pessoas são julgadas por Deus e tal, mas aí
Eu vejo coisas absurdas acontecendo, velhinha sendo estuprada, vovozinho sendo amarrado em cadeira, que aconteceu ontem. Eu vejo tanta injustiça acontecendo que eu falo, quer saber? Ó, um pouquinho de justicialismo, um pouquinho de justiceiro também não mata ninguém, faz mal pra ninguém, não. Ainda mais num lugar que a gente tem um judiciário tão horrível, tão bosta quanto a gente tem, com juízes tão doutrinados, tão idiotizados, né? Delegados também, oficiais da polícia também, soldados e cabos, praças também. Num país que a gente tem tudo isso, até os ideais mais libertários que eu discordo, eu acabo dando um pouco de razão para algumas coisas que eles falam, porque puta, cara, bandido bom é bandido morto mesmo, tá? O cara que é bandido mesmo tem que se fuder. Tem que... Olha só, na frente da igreja falar isso. Mas é meio que o meu pensamento. Eu tô meio... Ultimamente eu tô meio azedo, eu tô meio chato, sabe? Como que eu vou passar aqui agora? Então, pessoal, eu não tenho muito mais o que falar, só falo alertar alguém que talvez caia de paraquedas esse vídeo aqui, que não julguem o Nando Moura e o Marcelo Brigadeiro, tá? Eles têm seus motivos e são motivos justos até, tá? Pra isso. Ó, treinou já? Colega de academia. Eles têm os seus motivos e eles têm a parte justa do que eles estão, pra eles talvez. A gente pode discordar, mas a gente não pode julgar. A única coisa que fica também é a pessoa que vai anular o voto, para de fazer disso uma virtude de vocês, tá? Isso é muito chato, você tá ficando muita babaquice, falando, e aí, você vai anular ou anular? Vai tomar no seu cu, tá? Isso aqui fica com essa palhaçadinha aí. Anular, anula, bicho. Eu ia anular também. Mas isso não tem virtude nenhuma nisso, tá? Mas eles são tão ruins quanto? Primeiro que, de certa forma, não são, tá? Isso é uma justificativa que você tá colocando na tua cabeça. Não são tão ruins quanto. O Bolsonaro é um bosta, é um grande merda? É um grande merda, mas ainda assim o Lula é pior, tá bom? Me desculpe dar um choque de realidade em você, mas queira você ou não. E outra coisa também, vai anular o seu voto? Anule e seja feliz. Não enche a porra do saco, né? Não fica cutucando os outros falando que a gente tem sangue nas mãos. Sangue na mão você for da sua bunda, tá? Encher o saco de outro, para com esse papinho, para com essa coisa. Você quer, faça. Assume as consequências daquilo que você quer, tá? Eu, por exemplo, eu ia anular meu voto e eu ia ter que assumir a consequência de talvez o Lula ganhar, tá? Assim como eu nem esquentei a cabeça quando era Dilma e Aécio, e até me deu uma pontinha de coisa, falando, nossa, talvez se eu tivesse votado na Aécio, aí eu pensei, mas era um bosta tão grande quanto, que eu fiz o que eu ia fazer. E deu no que deu, né? A Dilma conseguiu ainda ser pior do que a encomenda. Então esse negócio de ser isento, de justificar não, de anular o voto e querer fazer disso uma virtude, não é virtude não, tá? Você tem essas opções, são horríveis, mas você tem essas opções, tá? Você vive aqui, você não vai fugir, não vai sumir do Brasil, você vai sumir, alguns podem, né? Alguns tem como. Você vai sumir do Brasil, você vai sumir do mundo, vai virar anjinho e ir pro céu, já logo de cara, tudo bem, parabéns pra você. Não é a realidade da maioria das pessoas, ok? Então não fique enchendo o saco de quem acha que tá fazendo um bem em não deixar o Lula voltar, tá? Por mais que a gente vai se fuder de qualquer jeito, que tá no Lula ou tá no Bolsonaro lá, vai dar merda. A diferença é o tamanho da merda e a velocidade que a merda vai vir, tá? A gente segura a onda um pouquinho. Era meio que isso o meu recado. Eu não tenho muito mais o que falar, pessoal. O segundo turno tá aí. Vocês façam o que acharem melhor. Eu tô fazendo a minha parte
do ponto de vista de que é necessário fazer algo. É melhor fazer algo do que nada. Então, é isso aí. Tanta coisa pra falar. 25 minutos de nada. Que na verdade o que está acontecendo no nosso país é que cada vez mais eu penso que o certo era voltar à monarquia mesmo. Por mais que seja uma monarquia que fosse liberal, que tivesse sua participação de maçonaria ali também. Cara, tem que ficar sobre 4 anos, talvez, sobre o jugo do Lula novamente, depois de tudo que a gente sabe que ele fez, tá? E algumas pessoas podem dizer a mesma coisa do Bolsonaro. Cara, volta Dom Pedro, nunca te pedi nada, ressuscite e volte. Tá bom, pessoal? Eu já tô chegando aqui. Faça o que achar melhor, mas não reclame depois. Tá bom? Bye bye, pessoal. God bless you e Islam.